O que é pleiotropia e o que é epistasia? Esta é a segunda aula sobre ação gênica e a gente vai falar sobre esse assunto. Meu nome é Rodolfo Assis, sou técnico da Aberrante Genética, da Alta Genetics e do Programa de Melhoramento Embrapa GenePlus. Então vamos para a nossa segunda aula sobre ações gênicas, onde falaremos sobre epistasia, pleiotropia, alelos múltiplos e herança relacionada ao sexo. Como já vimos, as ações gênicas podem ser separadas em aditivas, em não aditivas e especiais. Hoje falaremos sobre uma das não aditivas, que é a epistasia, e as demais ações gênicas especiais. Então, o que seria a epistasia? A epistasia é a interação entre alelos de diferentes loci. Isso quer dizer o quê? A gente já viu que os genes são regiões do DNA que vão ser responsáveis por alguma característica. Quando ocorre a epistasia, há um outro gene em outro local, ou seja, em outro locus, que vai influenciar também essa característica, muitas vezes impedindo a ação deste primeiro gene. Como exemplo, podemos citar a cor das penas das galinhas Leghorn, onde o alelo Czão é responsável pela coloração nas penas, enquanto o alelo Czinho seria responsável pelas penas brancas. Ou seja, um indivíduo com genótipo Czão geraria penas coloridas, um indivíduo com genótipo Czinho geraria penas brancas, e um heterozigoto Czinho também geraria penas coloridas. Mas essa característica sofre a ação de epistasia. Assim, este primeiro gene só vai influenciar realmente a cor das penas da galinha Leghorn se um segundo gene estiver em homozigose recessiva nesse exemplo. Caso esse segundo gene estiver em heterozigose ou em homozigose dominante, ou seja, I maiúsculo e I maiúsculo, ele vai bloquear a ação do primeiro gene e, independente do genótipo do primeiro gene, a cor das penas da galinha Leghorn será branca. Agora vamos falar sobre ações gênicas especiais. Elas podem ser divididas em pleiotropia, em alelos múltiplos e herança relacionada ao sexo. Então vamos falar sobre pleiotropia. Na pleiotropia, há influência de um locus sobre mais de uma característica, ou seja, o inverso do que ocorre com a epistasia, onde mais de um loci, mais de um local, acaba influenciando uma característica. Aqui, um único locus, um único local, influencia mais de uma característica. Como exemplo de pleiotropia, podemos citar a característica das asas da mosca da fruta, da Drosophila. Quando o genótipo é homozigoto dominante, ou seja, VG+, o comprimento das asas é normal. Quando este genótipo é heterozigoto, ou seja, VG+, e o outro alelo VG, o comprimento das asas também é normal. Mas quando o genótipo é VG, ou seja, homozigoto recessivo, as asas passam a ser chamadas de vestigiais, são mais curtas e impossibilita o voo da drosófila. Mas essa não é a única característica que acaba mudando por conta deste genótipo. Ocorre também o que? A diminuição da produção de óvulos por parte desta mosca com este genótipo. Para o melhoramento genético animal, a pleiotropia é importante porque é necessário se estudar essas correlações das características que provêm do mesmo gene. Agora vamos falar sobre alelos múltiplos ou polialelia, quando há a possibilidade de um gene estar recebendo mais de dois tipos de alelos. Como exemplo, podemos citar a cor da pelagem dos coelhos. A característica possui 4 diferentes alelos, mas vale ressaltar que o indivíduo sempre vai possuir 2 alelos. A população, sim, vai conter 4 diferentes alelos neste exemplo. No exemplo dos coelhos, a dominância do primeiro alelo sobre os 3 demais, a dominância dos 2 primeiros sobre esses 2 de baixo
e a dominância dos 3 de cima sobre o alelo CA. Então o fenótipo seria o seguinte: se o indivíduo possui um dos alelos Czão, a pelagem do coelho será o selvagem, também chamado de agouti, independente do outro alelo, porque ele é dominante sobre os demais. Se não houver a presença do alelo C maiúsculo e houver a presença do alelo CH, a pelagem será a chinchila. Se não houver a presença dos 2 primeiros alelos e um dos alelos for o CH, a pelagem será Himalaia. E se o coelho possuir um genótipo CA, a sua pelagem será albina. E por fim, vamos falar sobre heranças relacionadas ao sexo. Podemos dividir elas em herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo, herança parcialmente ligada ao sexo e herança influenciada pelo sexo. As 3 primeiras ocorrem quando há o gene nos cromossomos sexuais. E por que elas são diferentes? Porque os cromossomos sexuais, em geral, possuem tamanhos diferentes, como é o caso dos bovinos ou mesmo dos humanos, onde o cromossomo herdado pela mãe, ou seja, o cromossomo feminino X, é muito maior do que o cromossomo Y. Dessa forma, há uma área que tanto o cromossomo X e o cromossomo Y possuem e compartilham entre si, são semelhantes. Há uma área que apenas o cromossomo X possui e há uma área que apenas o cromossomo Y possui. Quando o gene está localizado nesta área verde, que é comum entre o cromossomo X e Y, a herança é chamada de parcialmente ligada ao sexo, e ela funciona como se ela estivesse localizada em qualquer um outro cromossomo, chamado autossômicos. Então, não tem nada de especial nesta herança parcialmente ligada ao sexo. Já quando ela está na área exclusiva do cromossomo Y, essa herança é chamada de restrita ao sexo, e todas as características geradas por genes deste local só vão influenciar homens, porque só homens possuem o cromossomo Y. Como exemplo, podemos citar a hipertricose auricular. Já quando o gene está localizado na área exclusiva do cromossomo X, essa herança é chamada de herança ligada ao sexo e vai se comportar de forma diferente dependendo do sexo. No exemplo dos mamíferos, onde os machos possuem apenas um cromossomo X, a característica que tiver um gene nessa região necessitará apenas deste alelo para ser expresso. Já as fêmeas, que possuem 2 cromossomos X, vão ter uma interação, uma ação entre os 2 alelos, porque possuem 2 áreas vermelhas como essa. Como exemplo de característica que possui herança ligada ao sexo, podemos citar o daltonismo ou mesmo a hemofilia em humanos, onde acarreta muito mais homens do que mulheres. Por quê? Porque está numa região que é exclusiva de X. E para finalizar, vamos falar sobre a herança influenciada pelo sexo, que ocorre em genes localizados nos cromossomos autossômicos, ou seja, não estão nos cromossomos sexuais. E o que tem de especial nelas é que elas vão ser expressas de forma diferente dependendo do sexo do indivíduo. Podemos citar o exemplo da presença de chifres na raça de ovelhas Dorset, onde o homozigoto H1 possui chifres, independente do sexo. O homozigoto H2 não possui chifres, independente do sexo também. Já quando é apresentado um genótipo heterozigoto H1-H2, a característica vai se expressar de formas diferentes no macho e na fêmea. No macho heterozigoto, ele vai possuir chifre, e a fêmea heterozigota não vai possuir chifre. E assim finalizamos mais uma videoaula sobre melhoramento genético animal. Na próxima, falaremos sobre ligação gênica. Fiquem com a gente!